Este sensor, XYMD02, é um sensor de temperatura e umidade que se comunica via protocolo Modbus, através de uma rede RS485, com 2 fios. Para configurá-lo, nós vamos construir um programa simples no software MView, utilizando HMI Coleman. Este programa tem o objetivo de ler a temperatura e umidade do sensor e também configurá-lo para que ele possa ser inserido em uma rede Modbus, cujos parâmetros são diferentes dos parâmetros pré-configurados no sensor. O sensor vem configurado com os seguintes parâmetros Modbus: slave 1, baud rate 9600, paridade nenhuma, tamanho da palavra 8 bit, stop bit 1. Assim, para que a nossa HMI se comunique com o sensor, será preciso configurar a rede da HMI com os parâmetros do sensor. Mas antes vamos ligar fisicamente o sensor à HMI. Tanto o sensor quanto a HMI devem ser alimentados em 24 volts. Em seguida, devemos ligar os 2 fios da rede RS485 para que ambos se comuniquem via Modbus. Pronto, agora vamos construir o programa na HMI de modo a ficar com essa cara. Primeiro, precisamos criar um projeto com os parâmetros Modbus corretos. Vamos clicar em OK, e, em seguida, é apresentada esta tela que configura o protocolo na porta com 1. Mas como vamos utilizar a porta com 2 da HMI, vamos clicar em Cancelar. Em seguida, vamos clicar com o botão da direita do mouse na com 2 e clicar em Add Protocol. Agora sim, vamos configurar o protocolo Modbus para com 2. Vamos selecionar o protocolo Modbus RTU Mode, EIS, e os parâmetros 9600, none, 8 bits, 1 bit, e, em seguida, clicar em OK. Na próxima tela, vamos deixar o ID do controller em 0, o número do escravo em 1, Station, e selecionar o controller Modbus Controller Series, 5-digit, e clicar em OK. Agora, você deve conferir se os parâmetros ficaram corretos. Modbus 9600, N, 8, 1. Controller, ID 0, 5-digit, escravo 1. Se ficou diferente, você pode clicar com o botão direito do mouse e alterar. Se ficou igual, vamos prosseguir. Vamos mostrar como montar a tela para ler e alterar os parâmetros do sensor. Montamos essa tela inicialmente com alguns elementos do tipo Label que podem ser encontrados na aba Display do programa Miel. O primeiro label é o título do nosso configurador do sensor. Ao darmos 2 cliques no label, aparece uma tela com opções para configurarmos nosso label. Neste caso, trocamos a cor para branco e mudamos o texto para ficar conforme mostrado. Para configurar a fonte do texto, damos 2 cliques em Fonte. Selecionamos negrito e tamanho 18 para o texto ficar grande. Em seguida, clicamos em Bevel para deixar o botão transparente. Clicamos em Brush. E selecionamos a primeira opção, que é a transparente. Os outros labels vamos deixar no formato padrão, alterando apenas a fonte. Agora damos 2 cliques no Numeric Display da temperatura. Esperamos receber um número inteiro do sensor e, portanto, selecionamos o formato 16-bit com sinal. Observe como configuramos o endereço de leitura, vide a DDR. _3 indica que estamos interessados em um registro de entrada, Input Register do sensor. O número 2 indica que queremos o primeiro endereço do sensor. Sempre temos que adicionar um ao número que queremos ler. Podemos digitar o número diretamente na caixa de texto ou selecionar um número clicando no texto em verde conforme mostrado a seguir. Importante notar também que selecionamos o controller 0, que é o controller que configuramos anteriormente para ser o escravo 1, Station 1. Selecionamos decimal por ser um número inteiro e dizemos quantas casas esse inteiro deve ocupar. No caso, digitamos 4, mas o sensor vai enviar apenas 3. Se a temperatura for 26,3 graus Celsius, esse sensor vai nos enviar o número inteiro 263. Agora damos 2 cliques no Numeric Display da umidade. O endereço da umidade é 2 no sensor, então utilizamos _3, Input Register, e 00003 no RID ADDR. O restante da configuração é idêntica ao que fizemos para a temperatura. Pronto,
O programa está configurado para ler a temperatura e a umidade do sensor, e são essas informações as que utilizaremos no dia a dia de utilização do sensor. Mas o nosso configurator precisa ser apto a alterar o número de escravo do sensor, bem como a velocidade, baud rate. Para configurar o número do escravo, vamos utilizar uma entrada numérica, numeric entry, pois além de ler queremos escrever o número no sensor. Note que escolhemos o endereço read ADDR e write ADDR o número underline 4 seguido de 000258 pois queremos escrever no endereço 257 do sensor que é o número do escravo. Já para o baud rate, em vez de utilizarmos uma entrada numérica, vamos configurar através do clique em botão. Isso porque se errarmos o baud rate, pode ser que não consigamos configurar uma rede capaz de se comunicar na velocidade configurada. Então vamos deixar apenas duas opções, 9600 que é a padrão de fábrica do sensor e 19200 que é a velocidade que utilizo em minha rede Modbus. Assim, o primeiro botão do tipo const button, digitaremos underline 4 e 00259 no write address pois queremos gravar no endereço 258 do sensor, que é a configuração do baud rate. Digitamos 9600 no rule, que é o valor que será enviado ao clicar o botão. E, para garantir, vamos utilizar 9600 também como valor mínimo e máximo só para ficarmos com a consciência tranquila. No outro botão fazemos a mesma coisa só que com o valor 19200. Agora vamos configurar os ajustes, correções, de temperatura e umidade. Esses ajustes devem ser utilizados para a calibração do sensor. No meu caso eu utilizo -10 para a temperatura pois o meu sensor estava marcando 1 grau a mais. Para configurar a entrada numérica da correção de temperatura, digitamos o número underline 4 e 00260 pois queremos gravar no endereço 259 do sensor. E, por fim, para configurar o ajuste de umidade, digitamos o número underline 4 e 00261 pois queremos gravar no endereço 260 do sensor. O underline 4 é utilizado para ler e gravar nos registros que o sensor armazena mesmo depois de desligado. O número de escravo e velocidade, baud rate, somente serão utilizados pelo sensor assim que ele for desligado e ligado, keep register. Agora vamos ver como nosso programa ficou fazendo o download para HMI. O sensor está nos enviando o valor 271 ou seja, 27,1 graus Celsius. E 419 de umidade, ou seja, 41,9% de umidade. O número do escravo está 1, então vamos mudar para 2. A velocidade está 9600, então vamos mudar para 19200. Vamos corrigir a temperatura do sensor para -1 grau, digitando -10, para ficar de acordo com o meu termômetro de cozinha super preciso. KKK. E vamos deixar a umidade sem ajuste. É isso, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe seu like e comente. Fui!